passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. 10. Façamos-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. 12. Então disse ao seu moço Gease: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: dize-lhes, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Gease disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Presta atenção nessa palavra, igreja, que o Senhor quer falar conosco. 15. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. 19. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E este sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. 21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta sobre ele, a porta, e saiu. 22. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que corra o homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: o quê? O que ela disse? Vai bem. E ela deixou o filho lá dela como? Deus, fala conosco. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. E 28. E disse ela: pedi eu ao meu servo algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o teu bordão à tua mão e vai. Sim. Se encontrares alguém, não o saudeis. E se alguém te saudar, não lhes responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a
boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as suas mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 36. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho. Saiu. Glória a Deus. É uma mensagem poderosa, né, igreja? Esse mesmo Deus que operou no passado, Ele está aqui entre nós agora. Ele é o Deus que tudo pode. Né? Aquele homem de Deus passava todos os dias, aquela mulher percebia que ele era um homem de Deus. Né? Ela já tinha essa visão que ele era um homem de Deus. E ali reservou um quarto para quando ele passasse, estivesse na cidade, ele se acomodasse lá. Né? Mas ela não esperava tamanha bênção, né? Que aquele homem, através de Deus, ia trazer para ela, né? E ali aconteceu, igreja, que ela nem sonhava mais em ter filho, que aqui a palavra de Deus está aqui, o marido dela já era uma pessoa, um homem velho, né? Já de idade, não tinha mais condição de gerar um filho, né? Então era uma coisa assim para ela impossível. E ela era uma pessoa que tinha posses, tinha uma boa casa, né? Tinha fazenda, tinha gado, e então ela materialmente aqui a gente vê que ela não precisava de nada materialmente, né? Mas uma coisa eu creio, como mãe, e é mulher e como mãe, ela toda, né, a idade dela, o tempo dela que ela tinha de vida, ela sonhou em ser mãe, ter um filho, né? Mas isso, aos olhos dela, ela achava que ela nunca mais ia poder ter, né? Nunca ia conseguir realizar esse sonho. Então, Deus enviou esse homem de Deus para ser usado, ser um instrumento para realizar esse sonho dela. Que para ela era distante, né? Era impossível. Mas para Deus, não. E foi Deus que deu esse filho para ela. Mas no meio do caminho, o menino cresceu e aconteceu o quê? O menino morre. E como pode ser isso? Se foi Deus que deu e depois Deus tirou. Né? Então, trazendo para nós, igreja, é o que acontece conosco hoje. Às vezes não é um filho que morre, mas é uma coisa assim que você esperou, orou, Deus concedeu, e ali no meio do caminho, na sua caminhada, o inimigo vem, Deus permite, e o inimigo vem e tira, né? O inimigo vem e tira, você cai, alguma coisa que você conquistou, alguém leva embora, rouba, né? Ou você está cheia de saúde, daqui a pouco você está doente. Vai acontecer, né? A gente está aqui, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, tudo pode acontecer. Mas uma coisa a gente não pode perder, é essa fé no Senhor, né? Essa esperança. E essa mulher, essa lição que ela deixa para nós, foi coisa linda, porque ela falou, se foi, Deus usou aquele homem para poder, né, enviar, falar ao meu coração que ele ia me dar um filho, na minha velhice, na velhice do meu marido, né? Foi ele que Deus usou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou a ele. Se eu estou com esse problema, não vou procurar vizinho, nem para o marido, ela falou. Você pode ver. Ela falou, só prepara a jumenta aí para levar eu, né? Porque ela nem para ele falou onde ela ia. Então, o que essa mensagem nos ensina é que o meu problema e o seu problema tem que ser tratado com Deus. Ou o máximo que você pode fazer é levar um homem de Deus, que seja um homem de Deus de verdade, né? E é ali que vai fazer o intermédio ali com Deus, né, igreja? Então ela foi. E eu creio assim, como eu já passei por essa dor de perder um filho, 2 filhos, eu creio, eu já imagino como estava o coração daquela mulher, né? Cheio de tristeza. Mas ela passando, e as pessoas perguntou, como o Gease veio e perguntou se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, né? Ela, de maneira nenhuma, ela blasfemou o nome do Senhor, né? Não maltratou ninguém, pelo contrário, ela teve muita fé no coração dela, né? Muita convicção, que Deus
ia trazer uma resposta para ela, né? E ela diz, está tudo bem. Então, nós não devemos murmurar, né? Está passando alguma luta, algum problema, por mais difícil que for, parece que Deus esqueceu, né? Que não vai ter condição de resolver, vai ser impossível. Está tudo bem. Mas você tem que falar o quê? Vai tudo bem. Porque é ali que Deus está provando a sua fé nele. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? É nessa hora aí que Deus está provando a sua fé. Está tudo bem aí, Carolina? Porque Está tudo bem? não tem coisa pior do que quando você faz essa pergunta para a pessoa. Você vê ela, oi, fulano, tá bem? Tá tudo... Nossa, é aquela... Ai, tá nada. Dizendo, tá caindo o mundo na minha cabeça. E já começa a murmurar, né? Meu Deus, até se arrepende de ter feito essa pergunta para a pessoa. Mas essas pessoas que respondem de uma maneira contrária, são pessoas que não andam segundo o coração de Deus. Que não andam segundo o coração de Deus. Essas pessoas que respondem ao contrário daquilo que essa mulher respondeu, é porque ela não anda segundo o coração de Deus. Ela não anda segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Ela não anda segundo os estatutos da palavra do Senhor. Ela não está convertida verdadeiramente naquilo que ela falou com Deus. Sim. Então ela responde ao contrário. Agora, a pessoa que verdadeiramente é convertida no Senhor, ela tem certeza quem ele serve, ela tem certeza quem é o Deus dela, ela jamais vai dizer algo que é contra Deus. É verdade. Porque não está no seu coração, né? Em Deus, com foco, os olhos, a fé. Porque quem está com o coração cheio da presença de Deus, com a fé em Deus, ela vai falar isso mesmo. Irmã, está tudo bem, ainda que não esteja, mas vai ficar. Se Deus quiser, louvado é Deus, seja se Deus Deus, não quiser, né? é Deus. Então, essa fé que hoje nós devemos ter, né? Hoje, você pode não ter passado por essa dor, ter perdido um filho, mas está passando por outra luta, outra dificuldade, outra necessidade. Ninguém sabe aqui o problema de cada um, né? Só você e Deus muitas vezes sabe. Então, mas essa mensagem de hoje é para alegrar o nosso coração. Saber que Deus não nos abandonou, Ele deu, e ali aquela mulher foi provada, e através, né, da perseverança dela, do amor dela que ela tinha no coração por Deus, a gente vê que era uma mulher de fé, que ela de visão, também mulher que tem visão, porque quando o homem de Deus passava, ela já percebeu, aquele é um homem de Deus, né? Então, ela também, eu acredito que ela era uma mulher temente a Deus, né? Que tinha fé em Deus. Então, nós temos que ser também assim, ter esse sentimento, esse espírito, essa fé, que mais difícil que esteja, como o hino falou, em ti eu vou confiar, né? Vai tudo bem, está tudo bem, e é assim que nós vamos vencer, né? E ali, Deus usou mais uma vez o profeta, porque o Senhor não deixa confundido aqueles que buscam Ele. Ele lá, Elias, né? Era o Elias, né? Ele era um homem de Deus, né? Um homem de Deus. Então, Deus não ia deixar ele ser envergonhado, né? Porque ele ali honrava o nome do Senhor. E Deus honrou também ali a fé desse servo dele, que foi o Elias. Então, o que ele fez? No 35. No 34, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a sua boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Né? Então, ali toda aquela unção de Deus que era sobre esse profeta, sobre esse homem de Deus, ali através desta unção, foi passado esse poder e Deus ali operou o milagre. Né? Então é esse Deus que nós devemos clamar e confiar. E se o profeta, você vai, leva uma questão, o homem de Deus, o profeta de Deus, e ele fala, faz, né? É porque ali Deus usou e você vai, obedece e faz, e Deus vai ser glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Então essa é a mensagem que o Senhor, louvado seja Deus, glorificado seja teu nome, Jesus. Que aquela criança já estava morta, né? Deus fez ressuscitar novamente. E aquilo que ele promete, que ele te deu, o diabo não toca, é de Deus. Amém? Por mais difícil que esteja, não desista, igreja. Continua confiando, perseverando, né? Buscando.
Porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos. Amém? Então não se esqueça, Ele não mudou, Ele é o mesmo ainda, de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? Que esse passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. 10.